A paz do Senhor, professores da classe de Jardim da Infância. Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos para uma pré-aula e a pré-aula é da lição de número 10, que tem por título O Meu Amigo Jesus Ama as Crianças. Antes de começar a lição, professor, você deve receber suas crianças com muito amor, com muita alegria, dando um bom dia para elas, chamando pelo nome que é muito importante, elas vão se sentir honradas, você chamando pelo nome dela. E aí você já começa a acolher as criancinhas e colocar tudo no seu lugarzinho certinho, tá certo? E depois você pode começar com oração. Ore, fale com o Papai do Céu, ensine as crianças o compromisso de conversar com o Papai do Céu, tá certo? E depois você pode cantar um corinho. Eu trouxe uma sugestão de corinho para vocês, e a sugestão de corinho para vocês podem cantar esse ou pode ter um outro que vocês já tenham ideia. O corinho é de acordo com o tema da nossa lição, né? Que fala que o meu amigo Jesus ama as crianças. Aí eu peguei um corinho que fala assim, ó. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Aí você pode repetir umas 2 ou 3 vezes até eles aprenderem. Que com certeza, quando chegar em casa, ele vai cantar para a mamãe dele que tem um amigo que ama ele, não é? Ou que ama ela. Dependendo da sua classe, se for uma classe mista, você vai trabalhar isso com suas crianças. Depois que você cantar com suas crianças, aí você vai falar sobre o objetivo da lição. Qual é o objetivo da lição de hoje? Você vai passar para suas crianças que o objetivo é que Jesus nos ama e que ele veio ao mundo para nos salvar. Esse é um dos objetivos da nossa lição. E também conhecer como se deu o encontro das crianças com Jesus. Ah, é muito importante esse encontro, viu? É importante você frisar para as crianças que elas são importantes, que Jesus a ama e que Jesus teve um encontro com elas para poder chegar até a nós essa história linda que Jesus ama as criancinhas. Então é importante você passar isso para a sua criança. E aí, depois que você lê o objetivo, você vai ler o para memorizar. O para memorizar da nossa lição está no livro de Marcos. É importante que você leia a Bíblia para a sua criança. Eles são da faixa etária de 5 e 6 anos e a maioria ainda não sabe ler, nem todos sabem ler. Então é importante você ler para as suas crianças e pedir para que elas repitam o versículo de memorização que está em Marcos, capítulo 10, versículo 14, que diz assim, ó. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, tá certo? Então é importante que você passe isso para a sua criança lendo a Bíblia. E depois de ler a Bíblia, eu costumo, como eu falei na aula anterior, trazer sempre um visual. Por que trazer um visual? Porque as crianças, elas são atraídas pelo que ela vê. Então é importante você mostrar a ela um visual, né? Com o versículo da memória em ação, e aí você vai ler para eles e pedir para eles repetirem. Então traga um visual, do jeito que você tem em casa, um visual, não precisa ser assim de EVA, mas o que você tem, você capricha, coloca lá o versículo e pede para suas crianças repetirem o versículo da memória em ação. E entrando na lição, aí você vai explicar que Jesus costumava andar com muita gente. Ele nunca andava só, ele andava com uma multidão. E também com seus discípulos. E aí o que aconteceu? Numa dessas andadas, os pais queriam que Jesus abençoasse seus filhos. Ah, como é importante, né, professor? Passa para teu aluno que os pais tragam as crianças para a igreja, porque na igreja elas vão receber a bênção de Deus. E aí os pais sabiam que Jesus abençoava, Jesus curava, Jesus ressuscitava, transformava a água em vinhos. E aí os pais disseram, não, vamos levar nossos filhos para que Jesus venha a abençoar. E vocês acreditam, professor, que quando as crianças começaram a se aproximar, Jesus estava ali perto dos discípulos e as crianças começaram a se chegar pertinho de Jesus. Um monte de criança, imagina aquele barulho. Aí Jesus ficou assim olhando e os discípulos, será que gostaram disso? Não, não, não. Passa para a tua criança que os discípulos disseram, tira essas crianças daqui, elas não podem ficar aqui não, faz muito barulho, tira, tira, tira. Começaram a afastar as crianças de Jesus, mas Jesus não ficou feliz com isso não. Jesus disse, não, que é isso? De maneira alguma, deixe vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque
Delas são o reino de Deus. Eu quero todas elas pertinho de mim. Ah, professor, passa para a tua criança que sabe o que foi que Jesus fez? Abraçou as crianças, brincou com elas, abençoou. Que coisa mais linda, que exemplo lindo. E aí os discípulos, eu acho que ficaram todos envergonhados, não é? Mas existe adulto assim também, que não gosta de criança, que não quer as crianças pertinho deles, que se possível fosse as crianças nem desciam para o departamento, nem para a igreja para cantar. Por quê? Porque as crianças fazem muito barulho, mas se esquecem que um dia também eles foram crianças, não é? Então todos nós que somos adultos, um dia foi criança e a gente gostou que todo mundo cuidasse da gente direitinho, não é assim? Então, professor, passa para a tua criança que Jesus ama muito as criancinhas. E Jesus é o nosso melhor amigo. Aí você vai dizer para ele que Jesus é o melhor amigo das criancinhas também. É o amigo que não engana. Passa para ele. O amigo que não mente. O amigo que não machuca. O amigo que não entristece. É, professor, passa isso para teu aluno. Porque ele vai saber que Jesus Cristo, ele é o nosso melhor e maior amigo. Quem não quer ter um amigo como esse? Não é? Então, as crianças têm que saber que Jesus a ama demais, tá certo? E aí, eu trouxe também os coraçãozinhos como sugestão, que era para ter mostrado antes da lição, mas aí você pode passar para a sua criança quando ela chegar, logo no departamento, na sua sala de aula. Aí você vai entregar uns coraçãozinhos para elas. Aí você vai dizer, Paulinha, tome seu coração. Aí eles vão entrando e vai pegando o coração. Aninha, um coraçãozinho. Aí você vai dando o coração para Aninha. Roberta, um coração. Beatriz, seu coração. E aí você vai entregando um coração para cada criança. Elas vão receber esse coração. Eu fiz em EVA, mas você pode fazer em cartolina colorida. Pode ser rosa, vermelha, branca, a cor que você tiver. Aí você pode fazer vários corações de acordo com a quantidade de aluno que você tem na sala. Opa, agora tem um porém. Tem os visitantes. Se você fizer só para a quantidade de aluno que você tem, e se chegar o visitante vai ficar sem coração, professor? Não. Aí você tem que confeccionar uns corações passando para que todos ganhem o coração. Tá certo? E esse coração é demonstrando que a lição de hoje fala sobre o amor que o nosso melhor amigo tem por elas. Aí você vai entregar esse coração. A lição também sugere que você pegue um papel, coloque no chão, faça também um círculo, coloque as criancinhas sentadas em círculo e passe tinta guache na mão da criança, e coloque a mãozinha dela melada de tinta guache nesse papel, um papel pardo, não é? E ela vai carimbar a mãozinha dela nesse papel pardo. Agora tem um porém. E se seu departamento, sua salinha não tiver um lavatóriozinho com água para depois as crianças lavarem a mão, aí vai sujar tudo nesse seu departamento, suas cadeiras, a roupa das crianças, o rosto, e vai ser aquela bagunça. Aí você não pode ficar assim. Se não tiver um lavatóriozinho, aí você tem uma outra ideia. Eu trouxe uma outra ideia. Mas se a sua igreja tem um departamento com um lavatório com água próximo, aí você pode fazer isso que fica, ó, beleza, eles vão gostar, porque eles vão se divertir, melar a mãozinha dele de tinta e carimbar ali e mostrar que a mãozinha dele está ali, como ele vai ser um ajudante também de Jesus. E aí a outra opção que eu trouxe, eu copiei aqui, né, da internet, essa mãozinha, e essa mãozinha eu recortei, e no que eu recortei, eu preferi assim, a salinha que não tem água fácil para lavar as mãos, aí você vai pedir para a criança pintar a cor que ela quiser, a mãozinha, e depois que ela pintar essa mãozinha, aí você vai perguntar para a criança, crianças, vocês sabem que Jesus ama muito vocês, não é? E o que é que vocês podem fazer para agradar ele também? Para que você também possa dar o seu melhor para ele. Ele não lhe ama tanto? Então faça alguma coisa para agradar a Jesus. Ela vai levantar a mãozinha, e essa mãozinha você vai simbolizar aqui nesse papel. Aí você vai pedir para elas pintarem. Eu confeccionei esse coração aqui em EVA, mas você pode confeccionar o coração também em papel, em cartolina, do jeito que você quiser. Aí você vai pegar, sabe como? Depois dessas mãozinhas pintadas, ou se você tiver com a tinta guache na mão das crianças, você vai colocar aqui nesse coração. Se você não for fazer isso com a tinta guache, você pode colar as mãozinhas dele aqui, ó, no coração. Porque fazendo isso, você vai ensinar para a sua criança que ela está ali com aquela mãozinha, dizendo assim,
Jesus, eu também quero te agradar, porque o Senhor me ama e é o meu melhor amigo. Amém, professor? Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida, os seus alunos, e que você possa sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou dessa aula, compartilha, deixa o teu like, e aí você vai fazendo com isso que o nosso canal, o canal da nossa igreja, ela venha crescer. E tem também ali um espaçozinho para você deixar seu comentário, porque eu deixei alguns materiais também em PDF. Aí você pode ir lá acessar e também fazer uma aula bem dinâmica para seus alunos, tá bom? A paz do Senhor, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.